pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou continuar as minhas aulas sobre metodologias ativas. E hoje eu trago uma temática ainda mais próxima ao escotismo. Vocês já ouviram falar sobre aprender fazendo? É disso que nós iremos tratar na aula de hoje. Uma aprendizagem baseada a partir do aprender fazendo, que é uma das formas da gente desenvolver as metodologias ativas na educação. Isso tem uma relação direta com o escotismo. O escotismo tem dentro do seu método, de educação, um dos elementos principais é o aprender fazendo. E eu faço uma relação direta entre a aplicação do aprender fazendo no escotismo, que é a educação não formal, e a educação formal da escola, que utiliza atualmente diversas metodologias ativas. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu joinha. Muitas vezes você se esquece de deixar um joinha, e quanto mais joinhas, melhor para o crescimento do canal e para tudo que nós desenvolvemos. E se você está chegando aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante, cada novo inscrito a gente consegue desenvolver cada vez mais o canal e chegar a muito mais pessoas que precisam dessas informações e aquilo que a gente está trabalhando aqui. Mas vamos deixar de papo, vamos direto para a aula e vamos entender como as metodologias ativas estão no nosso dia a dia na educação. Dentro dessas metodologias ativas que nós trabalhamos atualmente na educação formal, se fala muito em metodologias ativas e tudo aquilo que se desenvolve. Eu já falei algumas dessas metodologias em vídeos anteriores sobre as metodologias ativas, que eu vou deixar o card aqui. Em um vídeo mais recente, eu também trabalhei com a questão da gamificação na educação, que eu também vou deixar o card para quem quiser assistir, vou deixar na descrição. Para quem for até o final do vídeo, depois pode olhar na descrição quais são esses vídeos, para que vocês entendam ainda melhor o que são as metodologias ativas e como aplicá-las em sala de aula. Hoje eu vou falar do aprender fazendo, que foi um elemento que eu aprendi muito no escotismo, desde muito nova no movimento escoteiro. Eu entrei no escotismo aos 11 anos, então fui dentro dessa metodologia do aprender fazendo, ou seja, da mão na massa, também conhecida como uma educação maker. Atualmente se fala muito em educação maker ou hands-on. Então nós temos vários elementos, várias formas de pensar essa metodologia, essa forma de aplicação a partir do aprender fazendo. Ou seja, uma educação voltada a que você estabeleça uma relação com o aprendizado, onde você coloque a mão na massa, você desenvolva aquela atividade, a partir da experiência que você está ali desenvolvendo, você chega a um desenvolvimento de uma aprendizagem. E por que disso? Se a gente olhar para a pirâmide da aprendizagem de William Glasser, que eu já coloquei aqui algumas vezes para vocês, quem não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você veja, para vocês entenderem toda a constituição dela e como ela está dentro das metodologias ativas, essas diferentes formas de aprendizado. Então, nós aprendemos de distintas formas. E na composição, ou seja, na soma dessas formas, nós vamos tendo uma melhor aprendizagem, nós vamos desenvolvendo mais. Então, eu disse a vocês que lá no início da minha jornada no movimento escoteiro, aos 11 anos, ainda como escoteira, eu aprendi bastante dentro dessa metodologia do aprender fazendo, ou seja, colocando a mão na massa. Então, quando eu fui aprender a montar uma barraca, eu fui lá no acampamento e montei a barraca, eu aprendi ali qual era a posição que eu tinha que colocar a barraca, qual era a direção dos ventos, qual a influência do vento naquela barraca, teria, por exemplo, se a gente tivesse chuva, se tivesse ventos muito fortes. Então, toda uma relação que é muito importante, que a gente só compreende fazendo. Assim como aprendi a cozinhar, aprendi a fazer construções com pionerias, aprendi uma série de elementos do movimento escoteiro durante toda a minha vida, toda a minha trajetória aí no movimento escoteiro. E isso se utiliza bastante atualmente na educação, se fala muito em uma educação maker. E a pirâmide de William Glasser está aí. Está aí como?
Porque segundo essa pirâmide, está lá na basezinha dela, 95% da nossa aprendizagem são desenvolvidos a partir desses elementos, onde nós vamos lá e colocamos a mão na massa, nós desenvolvemos coisas, como por exemplo, vocês podem ver aí, quando nós explicamos, quando nós resumimos, estruturamos, definimos, generalizamos, elaboramos, ilustrando, ou seja, colocando a mão na massa, fazendo coisas, nós vamos desenvolver ainda mais a aprendizagem. Porque quando você somente lê, você aprende tantos por cento. Quando você lê, está ouvindo, lendo, vendo, visualizando, falando, conversando, ensinando ao outro, você vai aprendendo mais. E bem assim, é como está lá, né, descrito aí nessa base, quando nós estamos colocando-se ali, né, desenvolvendo aquela atividade, colocando a mão na massa, nós estamos ainda mais desenvolvendo a aprendizagem. É por isso que essa metodologia baseada aí no aprender fazendo, ela está diretamente relacionada com as metodologias ativas, porque a gente só pode aprender fazendo, né, botando a mão na massa, e essa forma é uma metodologia ativa. Se tem alguns elementos, né, exemplos que eu poderia dar além do escotismo, atualmente nós temos muitos projetos e muitas formas de fazer educação. Dentre os exemplos, né, de aprendizagem baseada nesse aprender fazendo, eu tenho diversos elementos além do escotismo, ou seja, diversos outros exemplos que eu posso trabalhar e apresentar para vocês. Eu venho trabalhando isso já algumas vezes com os meus alunos. Entre esses exemplos que eu tenho para dar, é um que eu gosto bastante, que é o projeto Âncora. O projeto Âncora é baseado no projeto da Escola da Ponte. Inclusive eu falei sobre a Escola da Ponte num vídeo aqui para professores também, da playlist para professores, onde eu falei sobre o livro do Rubem Alves, sobre a escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir, onde o Rubem Alves conta sobre sua experiência com a Escola da Ponte. Nesse vídeo, né, tem lá a referência da Escola da Ponte, e a Escola da Ponte influenciou diversos projetos educacionais pelo mundo, inclusive projetos aqui no Brasil. Entre estes projetos que a Escola da Ponte influenciou, está o projeto Âncora. É um projeto muito bacana que está lá no interior de São Paulo, onde tem uma perspectiva de uma escola, né, baseada a partir de elementos muito da metodologia e desse processo das aprendizagens, a partir do aprender fazendo. Lá tem diversas oficinas nessa escola, onde você pode ter diversos tipos de aprendizagem, como marcenaria, arte, teatro, circo, e uma série de outras formas, né, de aprendizagem a partir desse aprender fazendo. Os alunos desenvolvem projetos onde eles vão para a comunidade, levar os resultados desse projeto, fazer uma relação muito importante ali com a comunidade, a partir de todos os elementos de aprendizagem desenvolvidos com os objetivos dessa escola. Então, assim como o projeto Âncora, que eu vou deixar aqui na descrição um documentáriozinho explicando como que é o projeto Âncora, como é que ele funciona, e vocês vão entender essa educação voltada à diferença, né? A educação voltada à diversidade que nós temos numa sala de aula, né? Aos diversos elementos que nós temos numa sala de aula. E ela coloca muito em prática esse aprender fazendo, que não necessariamente é essa educação maker, espaços makers, que as escolas atualmente têm feito bastante. Muitas vezes as escolas investem em equipamento, em robótica, em um monte de coisa. Mas não é só esse processo de criação voltado à tecnologia. Essa metodologia do aprender fazendo também está voltada à criação com elementos simples. É tanto que no escotismo a gente utiliza muitos materiais que são materiais recicláveis, e a gente consegue desenvolver muitas criações e muitas coisas com coisas simples. Eu já falei até aqui recentemente sobre as pionerias, que nós desenvolvemos com cabos, muitas vezes cabos de vassoura e sisal, que são coisas muito simples, né, muito fácil da gente encontrar, muito barato, e eles conseguem desenvolver muito essa capacidade de desenvolver a criatividade, o raciocínio, né, a capacidade de lidar com o problema e ir adiante, o trabalho em equipe, a partir de elementos que são muito simples. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é uma plataforma chamada Inove Edu. Essa plataforma tem 96 experiências pelo mundo, que são experiências educacionais inovadoras. E dentre essas experiências, vão ver muitas experiências educacionais que têm muitas metodologias ativas e muitos desses elementos que eu estou trabalhando e desenvolvendo com vocês. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição para que vocês tenham conhecimento e saibam, né, de outras experiências e outros elementos, além dos que eu estou citando aqui durante essa aula.
Recentemente eu estive estudando um pouco sobre a educação na Coreia do Sul e atualmente eles estão investindo muito em aulas de criatividade. Então eles pensaram, né, eles desenvolveram muita questão técnica, tecnológica e atualmente eles estão desenvolvendo bastante aulas de criatividade. E as crianças lá gostam muito das aulas de criatividade. E é muito dessa coisa do faça você mesmo, vamos aprender, vamos botar a mão na massa, vamos desenvolver alguns projetos e algumas coisas a partir de poucos elementos que nós temos. Né? E a partir desses desafios a gente consegue desenvolver na criatividade uma série de elementos que são tão fundamentais à educação. A gente precisa muito pensar nisso, né? Pensar que a nossa educação ela pode melhorar a partir de aspectos que muitas vezes nos parece, né, algo muito difícil, porque fazer um espaço maker, por exemplo, numa escola pública como eu trabalho, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente não tem recurso para isso. Mas nós podemos ter um espaço de você botar a mão na massa com elementos mais simples. Né? Nós podemos fazer aulas práticas com coisas que nós temos ali cotidianamente em sala de aula e que nós podemos também solicitar dos nossos alunos como elementos, como materiais recicláveis. Né? Vários outros tipos de alternativa nós podemos nos utilizar. E nós podemos causar com isso micro-revoluções. Eu não acredito muito em grandes revoluções e mudanças do dia para a noite assim, não. Eu acredito em pequenas micro-revoluções. Né? A gente conseguindo mudar alguns aspectos na nossa sala de aula e conseguindo mudar as nossas vivências, né? Aquilo que a nossa formação vai se desenvolvendo, nós vamos aprendendo diversas coisas. A gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, das coisas, como elas vão se movimentando. E nós vivemos atualmente, né, essa ideia da educação 4.0, né, com muita comunicação, com muitos meios de comunicação e com uma série de coisas. E a gente precisa estar atento a este aluno que nós temos. Um aluno criativo, um aluno que tem capacidade de desenvolver e de forma muito rápida, né? Então a gente precisa estar atento a isso e pensando a educação para estes alunos que a gente tem agora, que cada vez mais trazem suas diferenças para a sala de aula. E nessa ideia do faça você mesmo, né? Você pega e faça, desenvolva, como por exemplo, certo dia eu levei os meus alunos para conhecer o aeroporto. Que por mais que a escola fosse em frente ao aeroporto, a grande maioria das minhas turmas não conhecia o aeroporto. Era do outro lado da rua, gente, eles não conheciam. Estudante de escola pública, né? Não conhecia o aeroporto. Aí eu levei eles para conhecer o aeroporto. Aí nós visitamos o aeroporto dentro, visitamos um avião. Nós vimos um avião pousar, né? E parou lá, desceu todo mundo. Aí nós fomos, passamos pela cabine, conhecemos todo o avião. Depois nós fomos conhecer o bombeiro também do aeroporto. E foi uma experiência muito marcante para os meus alunos. Daí, quando eu voltei para a sala de aula, eu sou professora de história. Eu fui falar para eles sobre a história da aviação. Afinal de contas, a escola que eles estudam chama-se Santos Dumont. Então, eu precisei contar toda essa história. Eu ensinei para eles a fazer um planador que eu aprendi no Manual do Mundo. Aí você vai dizer, não, no Manual do Mundo, aquele canal da internet e tal. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Manual do Mundo, porque lá tem muitos projetos e muitas ideias para todas as áreas, para todos os professores. Traz muita ciência para a nossa vivência. E com objetos e materiais simples. Embora eles falem também da cultura maker, de todos esses elementos, mais da robótica e tudo mais, eles também trazem experiências e elementos que são simples, que com materiais que nós temos corriqueiramente, a gente consegue desenvolver uma experiência e um elemento que agregue, né, para os nossos alunos. Nesse caso que eu fiz, um planador com aquelas caixinhas que quando nós vamos para o mercado a gente compra uma carne, alguma coisa dentro daquelas caixinhas de isopor. Com aquelas caixinhas de isopor eles faziam as asas, né, do planador e com coisas simples como varinha de bambu e uma série de coisas que são corriqueiras, eles conseguiram desenvolver e fazer os seus planadores e entender como é que funcionava o avião e como é que ele fazia para voar, né, um objeto tão pesado, mais pesado que o ar, e ele mesmo assim consegue voar. E compreender também toda essa história da aviação. Como foi que eles chegaram até ali, né, até construir aqueles aviões que hoje nós temos no aeroporto. E que eles vêm todo dia, subindo e descendo, nunca tinha ido lá conhecer. Então isso foi uma experiência marcante e que deu para desenvolver muitas coisas. Né? Então eu acredito que vocês, enquanto professores, podem fazer muito. Né? Fazer essas micro-revoluções acontecerem diariamente. Né? Muitas mudanças e muitos acontecimentos de acordo com tudo isso
que a gente está vivendo. Uma coisa que você pode fazer na sua sala de aula é tornar a sua sala mais acolhedora. Você pode utilizar a sala, né? Tem muitas metodologias ativas que você pode utilizar a sala normalmente como ela é, né? Enfileiradozinho, mas você também pode fazer alguns grupos de trabalho, que esses grupos de trabalho vão desenvolvendo partes de um projeto, por exemplo. Você pode arrumar as carteiras de forma que fique uma grande mesa de trabalho, 6, né, um virado para o outro, para poder desenvolver aí os seus trabalhos e suas atividades. Então você pode desenvolver aí uma sala de aula mais acolhedora. E esses espaços, né, dessa sala de aula dessa forma, com grupos de trabalho, eles promovem, né, um trabalho coletivo. Eles começam a fazer e desenvolver uma série de trabalhos de forma coletiva, né, atuando juntos para desenvolver um projeto, uma ação, uma atividade ou um jogo, como eu coloquei na aula sobre gamificação. Então, vocês podem desenvolver assim, modificar dentro daquela sala de aula que você tem e ter outras experiências, né, e outras formas de organização da sala. E é muito importante, quando você está desenvolvendo atividades mão na massa, você comece a desenvolver a partir de elementos mais simples. Não começa desenvolvendo de uma coisa muito complexa, que ele não vai conseguir fazer aquele resultado final. Não, vamos começar com elementos simples. Se você tem um projeto de desenvolver uma coisa mais complexa lá no final, você é um professor de arte, né? Você quer desenvolver uma coisa mais elaborada. Primeiro, você vai começar com coisas simples. Você não pode mandar ele pintar um quadro na primeira experiência. Não, tem todo um processo e toda uma metodologia. Bem assim são com todos os tipos de projetos. Você tem que ir do mais simples e tentando, né, ir buscando essa cada vez mais uma complexidade. Você pode ter um desenhista, por exemplo, na turma, alguém que pinte, que faça grafite, que faça uma série de elementos. Mas tem outros que não, e a gente precisa pensar nesse contexto, né, da vivência e dessas multiplicidades que nós temos na sala de aula. Então a gente vai pedindo desde elementos mais simples e tornando cada vez mais complexo, né, esse nosso trabalho. E com isso, né, com essa capacidade de você trabalhar a questão do aprender fazendo, você está motivando eles, está aguçando a criatividade, incentivando cada vez mais a capacidade de resolver problemas. Com isso, o aluno vai estar muito mais preparado para resolver problemas, ter essa capacidade de resolução de problemas. Mas uma coisa que você precisa prestar atenção é na questão da avaliação. Porque você não vai avaliar simplesmente o produto. Nessa metodologia, né, trabalhando com o aprender fazendo, né, dentro das metodologias ativas, porque o aprender fazendo ele pode estar dentro de vários outros tipos de metodologias, como a sala de aula invertida, né, como o trabalho em equipes, em times e pares, né. Você pode estar conjugando metodologia, você pode estar trabalhando a gamificação junto com o aprender fazendo, né? Você tem aí como trabalhar diversos elementos em um. E aí é importante nesse processo, como eu aprendi muito no escotismo, como escotista, a gente acaba avaliando não pelo resultado, pelo produto final, pura e simplesmente. A gente avalia todo o processo. Então, quando a gente está visualizando uma atividade, vendo ali os jovens num jogo, né, aí, onde eles têm que construir uma engenhoca. Por exemplo, eles têm que construir uma catapulta para jogar uma bolinha com água na outra equipe. Então, para construir essa catapulta e todos esses elementos, eles precisam ter conhecimentos, eles precisam trabalhar em equipe, eles precisam botar a mão na massa, desenvolver aquilo, e fazer aquele elemento. E o escotista está ali observando. O escotista é o adulto educador do movimento escoteiro. Assim como o professor, ele está ali observando todo o processo. Como a equipe trabalha, como ela está desenvolvendo, quais foram as alternativas que ela buscou para resolver o problema que foi colocado para ela. E como ela executou todo o processo. Você vai depois observar o produto feito? Vai. Mas ali tinha um objetivo, né? Ele ganharia o jogo quem conseguisse construir a catapulta e molhar toda a equipe contrária. Então, pensando nisso, né, pensando desse ponto de vista, você está avaliando todo o processo. Então, é a avaliação que está pensando todo o processo, né, toda a construção daquele elemento. Então, não é só o produto final em si, e sim como eles conseguiram fazer, como eles conseguiram executar até chegar àquele produto final. Bom, pessoal, a aula de hoje serviu também um pouco para desmistificar essa ideia da aula make, né? Do aprender fazendo de uma forma mais simples, mais simplificada, e vocês entenderem que vocês podem desenvolver durante as suas experiências, né? Você não precisa ter um espaço make,
com coisas muito complexas, ferramentas complexas em sua escola. Você, em suas experiências, pode desenvolver uma atividade dessa, mão na massa, né, com um baixo custo ou nenhum custo. Depende muito da referência que você tem, de onde você busca. E eu coloquei aqui na descrição, né, algumas referências que você pode buscar, que você pode aprender cada vez mais sobre diversos elementos que eu coloquei aqui durante essa aula, certo? Eu espero que essa aula tenha contribuído muito para que vocês compreendam muito mais o que é essa metodologia do aprender fazendo, que tanto se fala hoje dentro desse universo da cultura maker, né? Que tanto está presente na sala de aula e que já desenvolvo há muito tempo no movimento escoteiro, desde quando entrei, quando era escoteira, né, aos 11 anos, e estou até hoje desenvolvendo hoje como adulta educadora no movimento escoteiro e também nas minhas experiências em sala de aula como professora. Então, dentro deste universo, né, de trabalho, eu tenho utilizado bastante essa metodologia do aprender fazendo, essa forma de trabalhar a partir do aprender fazendo, da aprendizagem mão na massa. Eu acredito que isso é muito importante, aguça bastante a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like aí, não esquece de deixar o seu like. Cada like, cada comentário, cada coisa que vocês deixam para nós aqui como feedback, isso é muito importante para a gente entender quais caminhos a tomar, né? Quais decisões para seguir aqui no canal, para seguir desenvolvendo aula para vocês, tá certo? Lembrando que a partir de agora nós temos aula toda terça e quinta, né? Eu retornei com as minhas aulas de forma online, então eu estou com um pouco menos de tempo para poder desenvolver e tudo. E aí, para manter a qualidade, manter o padrão que a gente sempre preza aqui no canal, né? Nós estamos estabelecendo esses 2 dias, mas já era uma ideia desde lá do início. Quando iniciamos o canal, a gente já estava pensando mesmo em 2 dias na semana. E agora, né, com esse retorno, mesmo que de forma virtual, manter esse padrão aí de toda terça e quinta estamos postando novos vídeos aqui no canal Nilu, Professores de História.